Reflexões sobre Salmos, por C.S. Lewis, capítulo 11. Segundo os significados em Salmos. Em certo sentido, a interpretação de Salmos por Nosso Senhor tinha alguns pontos em comum com seus oponentes. A pergunta que mencionamos há pouco, como Davi pode chamar Cristo de meu Salvador, perderia seu objetivo a menos que fosse endereçada àqueles que tomavam como certo que o meu Senhor referido no Salmo 110 era o Messias, o libertador régio e ungido que sujeitaria o mundo a Israel. Esse método foi aceito por todos. Todas as escrituras tinham um sentido espiritual ou secundário. Até mesmo o gentio temente a Deus, como o eunuco etíope, sabia que os livros sagrados de Israel não podiam ser compreendidos sem um guia por alguém treinado na tradição judaica que pudesse desvendar os significados ocultos. Provavelmente todos os judeus instruídos no primeiro século viram referências ao Messias na maioria das passagens em que Nosso Senhor as viu. O que foi controverso foi o fato de ele identificar o rei messiânico com outra figura do Antigo Testamento e ambos consigo mesmo. Encontramos duas figuras em Salmos, a do sofredor e a do rei conquistador e libertador. Nos Salmos 13, 28, 55 ou em 102, temos o sofredor. No Salmo 2 ou no 72, o rei. O sofredor era, penso eu, nessa época, geralmente identificado com, e às vezes pode ter sido originalmente pretendido assim, toda a nação, Israel. Os judeus teriam dito ele mesmo. O rei era o sucessor de Davi. Nosso Senhor se identificou com ambos os personagens. Em tese, então, o modo alegórico de ler Salmos pode reivindicar a mais alta autoridade possível, mas é claro que isso não significa que todas as inúmeras aplicações dessa leitura sejam frutíferas, legítimas ou mesmo racionais. O que vemos ao pensar que estamos olhando para as profundezas das Escrituras pode, eventualmente, ser apenas o reflexo de nosso próprio rosto tolo. Muitas interpretações alegóricas que já foram populares, me parecem, como talvez para a maioria dos modernos, forçadas, arbitrárias e ridículas. Acho que podemos ter certeza de que algumas delas realmente são. Não temos muita certeza, porém, sobre quais. O que parece forçado, um mero triunfo de perversa inventividade, para uma época parece claro e óbvio para outra, de modo que nossos ancestrais muitas vezes se perguntariam como podemos perder aquilo que, imaginamos, eles foram tolos o suficiente para encontrar. E entre diferentes épocas não há juiz imparcial na terra, pois ninguém fica fora do processo histórico. E é claro que ninguém está tão completamente escravizado a ele quanto aqueles que consideram nossa própria época não mais um período, mas uma plataforma final e permanente a partir da qual podemos ver todas as outras épocas de forma objetiva. É claro que as interpretações que já foram estabelecidas no Novo Testamento têm um apelo especial à nossa atenção. Encontramos em nosso livro de oração que o Salmo 110 é um dos indicados para o dia de Natal. Podemos, a princípio, ficar surpresos com isso. Não há nada nele sobre paz e boa vontade, nada remotamente sugestivo do estábulo em Belém. Parece ter sido originalmente uma ode de coroação a um novo rei, prometendo conquista e império, ou um poema dirigido a algum rei na véspera de uma guerra, prometendo vitória. Está cheio de ameaças. O cetro do poder do rei deve sair de Jerusalém. Os reis estrangeiros devem ser feridos. Os campos de batalha devem ser cobertos em carnificina e os crânios rachados. A nota não é paz e boa vontade, mas, cuidado, ele está vindo.
Duas coisas o ligam a Cristo com uma autoridade muito além daquela do livro de oração. A primeira, claro, já mencionada, é que ele mesmo a estabeleceu. Ele é o Senhor a quem Davi chama de meu Senhor. A segunda é a referência a Melquisedeque, a identificação dessa pessoa muito misteriosa como um símbolo ou uma profecia de Cristo é feita em Hebreus 7. A forma exata do comentário ali feito sobre Gênesis 14 é obviamente estranha à nossa mente, mas acho que o essencial pode ser mantido em nosso idioma. Certamente não devemos argumentar a partir da deficiência de Gênesis em dar a Melquisedeque qualquer genealogia, ou mesmo pais, se ele não tem começo nem fim. Se for o caso, Jó também não tem genealogia. Mas devemos estar nitidamente cientes de que sua aparição não relacionada, não explicada, diferencia-o estranhamente da textura da narrativa circundante. Ele vem de lugar algum, abençoa em nome do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e desaparece por completo. Isso lhe dá o efeito de pertencer, se não ao outro mundo, pelo menos a outro mundo, para além da história de Abraão em geral. Ele assume, sem dúvida, como o escritor de Hebreus discerniu, uma superioridade sobre Abraão que Abraão aceita. Ele é uma figura augusta, luminosa. O que o narrador ou o último recontador de Gênesis teria dito se lhe perguntássemos por que ele trouxe esse episódio ou de onde o obteve, eu não sei. Eu acho, como já expliquei, que uma coação da parte de Deus recaiu sobre essas narrativas e renarrativas. E um dos efeitos que o episódio de Melquisedeque deveria ter é bastante claro. Ele coloca de modo inesquecivelmente impressionante a ideia de um sacerdócio, não pagão, mas um sacerdócio para o único Deus, muito anterior ao sacerdócio judaico que descende de Arão, independente do chamado a Abraão, de alguma forma superior à vocação de Abraão. E esse sacerdócio mais antigo, pré-judaico, está unido à realeza. Melquisedeque é um rei sacerdote. Em algumas comunidades era normal haver reis sacerdotes, mas não em Israel. Assim, é simplesmente um fato que Melquisedeque se assemelha, à sua maneira peculiar, ele é o único personagem do Antigo Testamento que se assemelha ao próprio Cristo. Pois, como Melquisedeque, Jesus afirma ser sacerdote, embora não da tribo sacerdotal, e também rei. Melquisedeque realmente aponta para Jesus. Da mesma forma, o herói do Salmo 110, que é rei, mas também tem o mesmo tipo de sacerdócio. Para um judeu convertido ao cristianismo, isso era extremamente importante e eliminava uma dificuldade. Ele podia ser levado a ver como Cristo foi o sucessor de Davi. Seria impossível dizer que Cristo foi, em sentido semelhante, o sucessor de Arão. A ideia de seu sacerdócio, portanto, envolvia o reconhecimento de um sacerdócio independente e superior ao de Arão. Melquisedeque estava lá para dar a essa concepção a sanção das Escrituras. Para nós, cristãos gentios, é bem o contrário. É mais provável que comecemos pelo caráter sacerdotal, sacrificial e intercessor de Cristo e subestimemos o de rei e conquistador. O Salmo 110, com outros 3 salmos de Natal, corrige isso. No 45 temos novamente um tom quase ameaçador. Cinge a tua espada à coxa, ó valente. A tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas. No Salmo 89 temos as promessas feitas a Davi, que certamente significaria todos os sucessores de Davi, ou qualquer um dentre eles, assim como Jacó pode significar todos os seus descendentes. Os inimigos devem cair diante dele. Davi chamará a Deus de Pai, e Deus diz: Eu o farei meu primogênito, ou seja,
Farei dele o filho mais velho, farei dele meu herdeiro, eu lhe darei todo o mundo. No Salmo 132, temos mais uma vez Davi: vestirei os seus inimigos de vergonha, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Tudo isso enfatiza um aspecto da natividade ao qual nosso sentimento posterior sobre o Natal, excelente em si mesmo, faz menos do que justiça. Para aqueles que primeiro leram esses salmos como poema sobre o nascimento de Cristo, esse nascimento significava principalmente algo muito militar: o herói, o juiz ou campeão ou matador de gigantes que deveria lutar e vencer a morte, o inferno e os demônios, finalmente havia chegado, e as evidências sugerem que Nosso Senhor também pensava em si mesmo nesses termos. O poema de Milton sobre a Natividade retoma bem esse lado do Natal. A atribuição do Salmo 68 ao domingo de Pentecostes tem algumas razões óbvias, mesmo numa primeira leitura. O versículo 8: tremeu a terra e gotejaram os céus, a tua presença, até os sinais se abalou a presença de Deus. Foi, sem dúvida, para o escritor original, uma referência aos milagres mencionados em Êxodo e, portanto, prenuncia descida muito diferente de Deus, que veio com as línguas de fogo. O versículo 11 é um belo exemplo da maneira como os textos antigos, quase inevitavelmente, encontram-se carregados com o novo peso de significado. O livro de oração verte a passagem nos seguintes termos: o Senhor proclamou a sua palavra, grande é o número dos que anunciam as boas novas. A palavra seria a ordem para a batalha, e seus anunciadores, em um sentido bastante sombrio, os triunfantes guerreiros judeus. Mas essa tradução parece estar errada. O versículo realmente significa que havia muitos para espalhar a palavra, ou seja, as notícias da vitória. Isso também servirá para Pentecostes. Mas eu penso que a verdadeira autoridade do Novo Testamento para atribuir esse salmo ao domingo de Pentecostes aparece no versículo 18, no livro de oração: subsiste ao alto, levaste cativos prisioneiros, recebeste tributo dos homens. De acordo com os estudiosos, o texto hebraico aqui significa que Deus, tendo os exércitos de Israel como seus agentes, tomou enorme quantidade de prisioneiros e recebeu tributos, despojos ou presentes dos homens. No entanto, Paulo cita uma leitura diferente em Efésios 4 e 8. Quando ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Essa deve ser a passagem que pela primeira vez associou o salmo à vinda do Espírito Santo, pois o texto paulino está fazendo referência aos dons do Espírito e enfatizando o fato de que eles vêm depois da ascensão. Depois de ascender e, como resultado disso, Cristo dá esses dons aos homens, ou recebe esses dons. Observe como a versão do livro de oração em inglês agora se sairá bem. De seu Pai, para os homens, para uso dos homens, a fim de transmiti-los aos homens. E essa relação entre a ascensão e a vinda do Espírito está, obviamente, de acordo com as próprias palavras de Nosso Senhor. É conveniente a vós que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Como se um fosse impossível sem o outro, como se a ascensão, a retirada do espaço-tempo em que nossos sentidos atuais operam, do Deus encarnado, fosse a condição necessária da presença de Deus em outro modo. Há um mistério aqui que nem tentarei sondar. Esse salmo nos levou a algumas complicações. Aquele em que Cristo aparece como sofredor são muito mais fáceis. E é aqui também que o segundo significado é mais inevitável. Se Cristo provou a morte por todos os homens,
tornou-se o sofredor arquétipo. Então, as expressões de todos os que já sofreram no mundo estão, pela própria natureza das coisas, relacionadas a ele. Aqui, para falar em termos ridiculamente humanos, sentimos que não era necessário contar com a orientação divina para dar aos textos antigos seu segundo significado, mas seria necessário um milagre especial para mantê-lo fora. No Salmo 22, o terrível poema que Cristo citou em sua tortura final não é "Transpassaram minhas mãos e meus pés", por mais impressionante que essa antecipação seja, o que realmente importa é a união da privação total com a adesão total a Deus, a um Deus que não responde simplesmente pelo que Deus é. E contudo, tu és santo. Todos os sofrimentos dos justos falam aqui, mas em 40:12, todos os sofrimentos dos culpados também. Meus pecados se apoderaram de mim de tal forma que não sou capaz de olhar para cima. Mas isso também é para nós a voz de Cristo, pois fomos ensinados que aquele que estava sem pecado se tornou pecado por nossa causa, sondando a profundidade do pior sofrimento que vem aos homens maus, que, por fim, conhecem o próprio mal. Observe como isso, no sentido original ou literal, dificilmente é consistente com os versículos 8 e 9, e que contraponto de verdade essa aparente contradição assume quando se entende que o falante é Cristo. Mas continuar a falar desses salmos de sofrimento seria elaborar o óbvio. O que eu, de qualquer forma, demorei mais para ver foi toda a riqueza daquele salmo de Natal que já mencionamos, o Salmo 45, que nos mostra tantos aspectos da natividade que nunca poderíamos obter dos cânticos natalinos ou mesmo com facilidade dos evangelhos. Na intenção original, ele era obviamente uma ode laureada em um casamento real. Hoje nos surpreendemos ao descobrir que uma obra tão oficial, feita sob encomenda por um poeta da corte para uma ocasião especial, poderia ser boa poesia. Mas, nas épocas em que as artes gozavam de plena saúde, ninguém teria entendido nossa surpresa. Todos os grandes poetas, pintores e músicos de antigamente podiam produzir grandes obras por encomenda. Quem não pudesse teria sido tão bom quanto um embusteiro no papel de capitão que sabia navegar, ou um fazendeiro que só cultivasse quando sentisse vontade. E simplesmente como uma ode de casamento, o que os gregos chamavam de epitalâmio, é algo magnífico. No entanto, é muito mais valioso pela luz que lança sobre a encarnação. Poucas coisas me pareceram mais insípidas e rebuscadas do que essas interpretações, seja desse salmo, seja do Cântico dos Cânticos, que identificam o esposo com Cristo e a noiva com a Igreja. De fato, quando lemos a poesia erótica franca desse último e a contrastamos com as manchetes edificantes em nossa Bíblia, é fácil ser movido a um sorriso, mesmo um sorriso cínico de quem entende, como se os intérpretes piedosos estivessem fingindo uma absurda inocência. Eu ainda acharia muito difícil acreditar que algo como o sentido espiritual tenha sido remotamente pretendido pelos escritores originais. Mas ninguém agora, eu imagino, que aceita esse sentido espiritual ou secundário está negando ou dizendo algo contra o sentido muito claro que os escritores pretendiam. O Salmo continua sendo um epitalâmio rico e festivo, e Cântico dos Cânticos permanece como um belo, às vezes requintado, poema de amor, e isso não é nem um pouco obliterado pelo peso do novo significado. O homem ainda é um dos primatas. Um poema ainda são marcas pretas no papel branco. E mais tarde, comecei a ver que o novo significado não é arbitrário,
e brota de profundezas das quais eu não suspeitava. Em primeiro lugar, a linguagem de quase todos os grandes místicos, nem mesmo em uma tradição comum, alguns deles pagãos, alguns islâmicos, a maioria dos cristãos, nos confronta com a evidência de que a imagem do casamento, da união sexual, não é apenas profundamente natural, mas quase inevitável como meio de expressar a união desejada entre Deus e o homem. A própria palavra união já impõe tal ideia. Em segundo lugar, o Deus como noivo, o seu santo casamento com a deusa, é tema e ritual recorrentes em muitas formas de paganismo, não o paganismo no que poderíamos chamar de sua forma mais pura ou mais iluminada, mas talvez em sua forma mais religiosa, séria e convicta. E se, como creio, Cristo ao transcender e assim abrogar, também cumpre tanto o paganismo como o judaísmo, podemos então esperar que ele cumpra esse aspecto também. Isso, como tudo o mais, deve ser sumarizado nele. Em terceiro lugar, a ideia aparece de forma ligeiramente diferente no judaísmo. Para os místicos, Deus é o noivo da alma individual. Para os pagãos, o Deus é o noivo da deusa mãe, a terra, mas sua união com ela também torna fértil toda a tribo e seu gado, de modo que, em certo sentido, ele é também o noivo deles. A concepção judaica está, de certa maneira, mais próxima da pagã do que a dos místicos, pois nela a noiva de Deus é toda a nação, Israel. Isso é desenvolvido em um dos capítulos mais comoventes e vívidos de todo o Antigo Testamento. Por fim, isso é transferido no Apocalipse do Antigo Israel para o Novo, e a noiva se torna a Igreja, a bendita companhia de todos os fiéis. Essa companhia foi, como a noiva indigna de Ezequiel, resgatada, lavada, vestida e casada por Deus, um casamento como o do rei de Copetua. Assim, a alegoria que a princípio parecia tão arbitrária, a inventividade de alguns comentaristas púdicos que estava determinando a fazer brotar ensinos insípidos a partir dos textos menos promissores, veio a ter, quando foi seriamente rastreada, raízes em toda a história da religião, a ser carregada de poesia para produzir percepções. Rejeitá-la porque ela não apela imediatamente à nossa época é ser provinciano, ter a cegueira autocomplacente de quem fica em casa. Lido nesse sentido, o Salmo restitui o Natal à sua própria complexidade. O nascimento de Cristo é a chegada do grande guerreiro e do grande rei, também do amante, do noivo, cuja beleza supera a do homem. Mas não apenas o noivo como o amante, o desejado. O noivo também como aquele que se faz frutífero, o pai dos filhos ainda por gerar e nascer. Certamente a imagem de um menino em uma manjedoura, de modo algum nos sugere um rei, um matador de gigantes, um noivo e um pai. Mas também não sugeriria a palavra eterna, se não soubéssemos. Todos são igualmente aspectos do mesmo paradoxo central. Então, o poeta se volta para a noiva com a seguinte exortação: esquece teu povo e a casa de teu pai. É evidente que isso tem um sentido claro e para nós doloroso quando lemos o Salmo como o poeta provavelmente o pretendeu. Pensa-se na saudade de casa de uma menina, provavelmente uma mera criança, chorando em segredo em um estranho harém, em todas as misérias que podem estar subjacentes a qualquer casamento dinástico, especialmente um oriental. O poeta, que obviamente sabia tudo sobre isso, talvez tivesse uma filha, a consola. Não importa, você perdeu seus pais, mas agora terá filhos e filhos que serão grandes homens.
Mas tudo isso também tem sua pungente relevância quando a noiva é a igreja. A vocação é uma coisa tremenda. Ser chamado para fora da natureza e para dentro da vida sobrenatural é, a princípio, ou talvez não exatamente a princípio, pois a ruptura da separação pode ser sentida mais tarde, uma honra de alto custo. Mesmo ser chamado de um nível natural para outro é tanto perda como ganho. O homem tem dificuldades e tristezas das quais os outros primatas escapam. Mas ser chamado para um lugar elevado custa ainda mais. Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, disse Deus a Abraão. É uma ordem terrível, virar as costas para tudo que você conhece. A consolação, se é que isso consolará naquele momento, é muito semelhante à que o salmista oferece à noiva. Farei de ti uma grande nação. Esse virar as costas é sem dúvida seriamente repetido, pode-se dizer agravado, por nosso Senhor. Aquele que não odeia pai e mãe e a própria vida, ele fala, como tantas vezes, de maneira proverbial e paradoxal. O ódio, em prosa fria, não é ordenado, apenas a rejeição resoluta, aparentemente implacável, das reivindicações naturais quando e se a escolha terrível chega a esse ponto. Mesmo assim, esse texto é, creio, proveitoso apenas para aqueles que o leem com horror. O homem que acha fácil odiar o pai, a mulher cuja vida é uma longa luta para não odiar a mãe, provavelmente melhor será manterem-se longe disso. O consolo da noiva, nessa alegoria, consiste não, onde os místicos o colocariam, nos abraços do esposo, mas na fecundidade dela. Se ela não dá frutos, não é mãe de santos e de santidade, pode-se supor que o casamento foi uma ilusão, pois os abraços de um Deus nunca são em vão. A escolha do Salmo 8 para o dia da Ascensão novamente depende de uma interpretação encontrada no Novo Testamento. Em seu sentido literal, essa poesia curta e requintada é a própria simplicidade, uma expressão de admiração pelo homem e pelo lugar do homem na natureza. Há um coro em Sófocles não muito diferente dele, e portanto, por Deus, que designou tal lugar. Deus é maravilhoso, tanto como campeão ou juiz, quanto como criador. Quando alguém eleva os olhos para o céu e para todas as estrelas, que são sua obra, parece estranho que ele se preocupe com coisas como o homem. No entanto, de fato, embora ele nos tenha feito inferiores aos seres celestiais, ele, aqui na terra, nos deu uma honra extraordinária. Fez-nos senhores de todas as outras criaturas. Mas, para o escritor de Hebreus, isso sugeria algo que nós, por nós mesmos, nunca teríamos pensado. O salmista disse: Deste-lhe ao homem domínio sobre as tuas obras e tudo a ele submeteste. O escritor cristão observa que, no estado atual do universo, isso não é estritamente verdade. Muitas vezes o homem é morto e ainda mais frequentemente derrotado por bestas, vegetais venenosos, clima, terremotos e etc. Parece-nos apenas perverso e capcioso tomar assim uma expressão poética como se fosse destinada a ser um universal científico. Podemos chegar mais perto do ponto de vista se imaginarmos o comentarista não argumentando que, como acho que ele realmente faz, já que isso não é verdade no presente e já que todas as escrituras devem ser verdadeiras, a afirmação deve de fato referir-se ao futuro, mas sim, isso é verdade no sentido poético e, portanto, para um lógico, no sentido lato, que o poeta pretendia. Mas, e se fosse muito mais verdadeiro do que ele pensava? Isso nos levará,
por um caminho que é mais fácil para os nossos hábitos mentais, para o que ele pensa ser o verdadeiro significado, ou devo dizer, o sobre-significado, o novo peso colocado sobre as palavras do poeta. Cristo subiu ao céu. E no devido tempo todas as coisas, estritamente todas, serão submetidas a ele. É ele que, tendo sido feito por um tempo menor que os anjos, se tornará o conquistador e governante de todas as coisas, incluindo a morte e o patrono da morte, o diabo. Para a maioria de nós, isso parecerá uma alegoria intrincada ao extremo, mas é essa a mesma que ocorre no pensamento expresso por Paulo em 1 Coríntios 15, 20 a 28. Essa passagem, com a de Hebreus, torna bem certo que essa interpretação estava estabelecida na tradição cristã mais antiga. Pode até ter vindo de Nosso Senhor. Afinal, não havia descrição de si mesmo em que ele se deleitasse mais do que o Filho do Homem. E claro, assim como filha de Babilônia significa Babilônia, também Filho do Homem significa homem, o homem arquétipo, de cujos sofrimentos, ressurreição e vitórias todos os homens, a menos que se recusem, podem compartilhar. E é disso, creio, que os cristãos modernos, em sua maioria, precisam ser lembrados. Parece-me que raramente encontro um sentimento forte ou exultante da continuada, que nunca será abandonada, humanidade de Cristo em glória na eternidade. Enfatizamos a humanidade muito exclusivamente no Natal e a deidade muito exclusivamente após a ressurreição, quase como se Cristo, uma vez que se tenha tornado homem, e depois tenha voltado a ser apenas Deus. Pensamos na ressurreição e na ascensão, corretamente, como grandes atos de Deus, menos frequentemente como o triunfo do homem. A antiga interpretação do Salmo 8, como quer que seja, é um corretivo animador. Em considerações adicionais, a analogia do lugar da humanidade no universo, sua grandeza e sua pequenez, suas origens humildes e mesmo no nível natural, seu sublime destino, com a humilhação e as vitórias de Cristo, também não é realmente forçada e artificial. Pelo menos, não me parece ser. Como já indiquei, parece-me haver algo mais do que analogia entre considerar a animalidade no homem e considerar o homem em Deus. Mas eu percorro maravilhas maiores do que eu. É hora de concluir com uma breve observação sobre algumas coisas mais simples. Uma é a aparente, e muitas vezes, sem dúvida real, justiça própria dos salmos. Não encontras em mim nenhuma iniquidade. Tenho andado em minha sinceridade. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Para muitas pessoas, não melhorará muito se dissermos, como provavelmente podemos dizer com verdade, que às vezes o orador pretendia desde o início ser Israel, não o indivíduo, e mesmo dentro de Israel, o remanescente fiel. No entanto, isso faz alguma diferença. Até certo ponto, esse remanescente era santo e inocente em comparação com algumas das culturas pagãs circunvizinhas. Muitas vezes era um sofredor inocente, no sentido de que não merecia o que lhe fora infligido, nem o merecia nas mãos daqueles que o infligiam. Mas é claro que viria um sofredor que era de fato santo e inocente. O caso imaginário de Platão se tornaria real. Todas essas afirmações se tornariam verdadeiras na boca do sofredor. E se fossem verdadeiras, era necessário que fossem feitas. A lição de que a inocência perfeita, implacável e perdoadora pode conduzir à forma como o mundo é, não ao amor, mas às maldições gritantes da turba e à morte, é essencial. Nosso Senhor, portanto, torna-se por direito o orador
nessas passagens quando um cristão as lê. Seria um obscurecimento da questão real se ele não o fizesse, pois ele negou todo o pecado de si mesmo. Isso, de fato, não é um pequeno argumento de sua divindade, pois ele não tem muitas vezes provocado, até mesmo nos inimigos do cristianismo, a impressão de arrogância. Muitos deles não parecem tão chocados quanto esperaríamos na afirmação que ele fez de ser manso e humilde de coração. No entanto, Jesus disse coisas que, em qualquer hipótese, exceto em uma, seria a arrogância de um paranoico. É como se, mesmo onde a hipótese é rejeitada, algo na realidade que implica sua verdade se espalhasse. Dos salmos imprecatórios, suponho que a maioria de nós faça as próprias alegorias morais, bem cientes de que são pessoais e em um nível bem diferente dos assuntos elevados com os quais venho tentando lidar. Conhecemos o objeto apropriado da hostilidade total, a maldade, especialmente a nossa. Assim, no Salmo 36, a transgressão do ímpio repercute em meu coração. Cada um pode refletir que o próprio coração é o espécime daquela maldade bem conhecida dele. Depois disso, a imersão ascendente no versículo 5, na misericórdia alta como os céus e na justiça sólida como as montanhas, adquire ainda mais força e beleza. Desse ponto de vista, posso usar até mesmo a aterrorizante passagem do Salmo 137 sobre arremessar os bebês da Babilônia contra as pedras. Conheço coisas do mundo interior que são como bebês, os começos infantis de pequenas indulgências, pequenos ressentimentos que podem um dia tornar-se dipsomania ou ódio estabelecido, mas que nos cortejam e nos adulam com súplicas especiais e parecem tão pequenos, tão impotentes que, resistindo a eles, sentimos que estamos sendo cruéis com os animais. Eles começam a choramingar para nós. Eu não peço muito, mas... Ou, eu pelo menos esperava que você... Ou, você deve alguma consideração a si mesmo. Contra todas essas crianças bonitas, elas têm maneiras tão vitoriosas, o conselho do Salmo é o melhor. Acabe com os pequenos bastardos. E feliz é quem pode, pois é mais fácil falar do que fazer. Às vezes, sem o estímulo da tradição, um segundo significado se impõe irresistivelmente ao leitor. Quando o poeta do Salmo 84 disse: porque um dia em teus átrios vale mais do que 1000, ele, sem dúvida, quis dizer que um dia houve melhor do que 1000 em outro lugar. Acho impossível excluir, enquanto leio isso, o pensamento de que, tanto quanto sei, o Antigo Testamento nunca chegou a alcançar isso. Está lá, no Novo, maravilhosamente introduzido, não por dar um novo peso às velhas palavras, mas simplesmente por adicioná-las. No Salmo 90, foi dito que 1000 anos eram para Deus como um simples ontem. Em 2 Pedro 3:8, não é o primeiro lugar no mundo em que alguém teria procurado uma teologia tão metafísica, lemos não apenas que 1000 anos são como um dia, mas também que um dia é como 1000 anos. O salmista quis dizer apenas, penso, que Deus era eterno, que sua vida era infinita no tempo. Mas a epístola nos tira completamente da série temporal. Assim como nada sobrevive a Deus, nada escapa dele indo para o passado. A concepção posterior no pensamento cristão, Platão a alcançou, do atemporal como um eterno presente, foi alcançada. Sempre depois, para alguns de nós, o um dia nos átrios de Deus, que é melhor do que 1000, deve ter um duplo significado. O eterno pode encontrar-nos no que é, por nossas medidas atuais, um dia, ou mais provavelmente, 1 minuto ou 1 segundo.
mas temos tocado no que não é de forma alguma comensurável em extensões do tempo, sejam longas ou curtas. Daí nossa esperança de finalmente emergir, se não inteiramente do tempo, que pode não servir à nossa humanidade, pelo menos da tirania, da pobreza unilinear do tempo, de montá-lo para não ser montado por ele e assim curar aquela sempre dolorida ferida, a ferida para a qual o homem nasceu, que as meras sucessão e mutabilidade nos infligem, quase igualmente quando estamos felizes e quando estamos infelizes, pois estamos tão pouco reconciliados com o tempo que até nos espantamos com ele. Como ele cresceu, exclamamos, como o tempo voa, como se a forma universal de nossa experiência fosse sempre uma novidade. É tão estranho quanto se um peixe fosse repetidamente surpreendido com a umidade da água. E isso seria realmente estranho, a menos, é claro, que o peixe estivesse destinado a se tornar, um dia, um animal terrestre.